Mas ficou muito bom isso, gente. Ele está no meio de nós. Fabiano, menos, Fabiano. Desculpa, ele ficou bom. Valeu. Eles não se controlam. Nada como um papo. Não, continua. Foi muito bom. Mas enfim, Fabiano. Foco, Fabiano. Foco. Não foi Fabiano. engraçado, mano. Fala, galera. Professor Marcos Dias. Fabiano Luzes. Grande prazer estar com vocês para mais um bate-papo trabalhista. E você que não é inscrito no canal, não se esqueça de inscrever, né, de assinar aí, ativar as notificações, né, o sininho para receber as nossas notificações e, claro, né, ajudar a gente dando aquele like aí nos nossos vídeos. Aquele joinha. Joinha. Ah, tem gente que fala joinha, mas eu não sei. Minha filha que fala isso. Não joinha. Ah, sei lá, é esse negócio que tá aqui embaixo assim, ó. Pois é, ajuda a gente aí, né? Gente, olha, depois de uma grande repercussão do vídeo sobre o futuro do jeito do trabalho, nós convidamos e ele aceitou. Ele está de volta, ele está no meio de nós, né? O meu grande amigo. Ele está no meio de nós. Ficou muito bom isso. Ele está no meio de nós, o nosso grande rubro-negro, professor, amigo, mestre, Fagner Santos. Mas ficou muito bom isso, gente. Ele está no meio de nós. Fabiano, menos, Fabiano. Desculpa, ele ficou bom. Valeu. Eles não se controlam. Nada como um papo. Não, continua. Foi muito bom. Foco, Fabiano. Foco. Não foi Fabiano. engraçado, mano. Mas o nosso grande professor, amigo, mestre, Fagner Santos, além de tudo, grande rubro-negro, Começou. está de volta conosco para bater esse papo trabalhista sobre, olha, acordo extrajudicial. Né? Olha que um dos temas mais debatidos, né, Fabiano? E um dos temas que gera muita controvérsia entre nós. É verdade. Não é isso? Na época que veio a reforma da Lei 13.467, assim, é interessante a quantidade de debates que aconteceram e todas as teses possíveis, né? Desde que disponibilidade de direitos, disponibilidade de direitos, res dúbia, tem controvérsia ou não tem controvérsia, gente, mas um monte de coisa. Claro que depois de 2 anos a coisa tende a ter um caminhar, né? Mas de qualquer forma, as premissas do debate continuam. E dentro dessas premissas, né? Fagner, nosso querido amigo Fagner, tem um trabalho muito interessante, dá palestras sobre a temática, inclusive, né, publicou artigo sobre o tema, exatamente na perspectiva de intervenção judicial, né? Exatamente. E o professor Fagner está conosco, né, para trazer uma visão, né, de acadêmico, de estudioso, de advogado. Né, a gente vai dar também a nossa opinião, que é justamente sobre isso. Então, o juiz pode intervir no acordo extrajudicial ou não pode? Professor. Tá contigo, Fagner. Eis a questão. Primeiro, um prazer novamente estar aqui com vocês, 2 grandes amigos. E essa questão é o nosso problema do dia a dia. Por quê? Primeiro, eu vejo que é necessário fazer uma análise sistemática, uma filtragem constitucional da intervenção judicial, considerando a liberdade das partes, até porque a autonomia da vontade ela deve ser respeitada, e qual é o limite da intervenção do juiz no que toca à homologação do acordo ou não. Por quê? Nós tivemos uma decisão recente do TST, a relatoria foi do ministro Ives Gandra, onde ele diz o seguinte, em apertada síntese, que a atuação da Justiça do Trabalho ela é notadamente e tão somente binária. Ou o juiz homologa ou o juiz não homologa. Só que para o juiz não homologar, o que ele deve levar em consideração como fundamento propriamente dito para negar essa homologação? Já que nós estamos falando de um negócio jurídico entre as partes. É um negócio jurídico, é um acordo, né? Ou transação. Né? A transação é um pouco mais lá, porque a transação é um contrato, é um negócio bilateral, onde há concessões recíprocas. Eu gosto muito da definição do Flávio Tartucci com relação à transação e acordo. Transação envolve, então, essa necessidade de concessões recíprocas, de pontuação, e aí, portanto, bilateral. O acordo, na verdade, ele não tem esse viés. O acordo nada mais é do que a parte apresenta uma proposta e a outra aceita, e aí leva para a homologação judicial. Então, nesse contexto, uma das minhas maiores preocupações é a seguinte: o juiz, quando ele for analisar o acordo, ele deve se ater única e exclusivamente aos requisitos legais, verificação se não há uma simulação ali, que infelizmente acontece no dia a dia,
Por isso que eu entendo que é extremamente relevante o juiz não lançar mão da faculdade que a lei lhe concede de designação de audiência, mas designar necessariamente a audiência, para exatamente sentir, né, se aquele procedimento ele está abraçado pela lisura, né, que é exigida pelo legislador, para que aí sim nós tenhamos, né, um acordo homologado sem qualquer tipo de vício. Porque senão, depois pode dar ensejo até mesmo a uma discussão se vai buscar a invalidação daquele acordo. E aí é um outro debate. Qual é o meio? Ação rescisória na forma da súmula 259 do TST ou ação anulatória? Né? Que é um debate também que merece um aprofundamento. Mas, no que diz respeito à própria intervenção, eu penso numa análise sistemática da seguinte maneira. Partindo da ideia de que é direito. Se as partes estão negociando direitos são necessariamente disponíveis. Porque se não for assim, não é direito, é privilégio. E aí a gente muda, então, portanto, né, o contorno de incidência dos institutos. Por isso que eu não consigo analisar de uma forma muito isolada. Eu preciso, antes de falar se o Estado pode, né, Estado juiz, intervir na negação da homologação do acordo, eu preciso entender prescrição, eu preciso entender renúncia, eu preciso entender transação, eu preciso entender acordo e mais, qual é a margem de aplicação do princípio da indisponibilidade. Porque a indisponibilidade de direitos, no meu modo de ver, ela fica atrelada necessariamente ao curso da relação de emprego, antes e durante o curso da relação, exatamente em razão da subordinação que tem o empregado para com o empregador, né? Seja ela a subordinação meramente jurídica, a subordinação estrutural. Não vou entrar nesse mérito, mas sim a subordinação é que leva à situação de vulnerabilidade do trabalhador. Daí porque vejo, né, com bons olhos, que o princípio da indisponibilidade deve sim ser aplicado, né, de uma maneira muito ortodoxa no curso da relação de emprego. Porém, não estou também aqui advogando a impossibilidade de acordo no curso da relação de emprego. Pode ser que de repente o trabalhador esteja 7 anos na empresa e há 6 anos sem receber horas extras. E quanto mais tempo passa, menos ele vai receber, em razão da quinquenal. Então, não há impeditivo nenhum de que ele, a empresa, faça um acordo com relação às horas extras, ou uma transação, cedendo cada um pouco com relação àqueles valores. A empresa deve 10 mil, quer pagar 8 em 10 parcelas de 800, cada uma dos interessados, com o seu respectivo advogado. Chegaram naquele denominador comum, levou para homologação judicial, se eles estão assistidos por advogados, não vejo mal nenhum do juiz homologar. Não veria aqui, portanto, a incidência da indisponibilidade. Até porque, se o advogado exerce uma função essencial à justiça, e como tal foi elevado a nível constitucional no artigo 133, assim deve ser respeitado. Senão, na verdade, nós estamos fazendo tábula rasa de um preceito constitucional. E, além do mais, a intervenção do magistrado de uma maneira arbitrária, de uma maneira sem razoabilidade, talvez na análise daquele contexto, ela vai de encontro ao que preceitua o próprio artigo 5º caput da Constituição Federal, que são invioláveis a liberdade, a segurança e a igualdade. A liberdade no que diz respeito à autonomia da vontade, liberdade de negociar. A segurança é a segurança jurídica, de que, na verdade, eu posso levar ao Estado juiz e o Estado não vai, né, simplesmente negar a homologação sob um fundamento qualquer que não seja legitimado pelo ordenamento jurídico. E a ideia da igualdade, porque nós saímos da relação de emprego, ou ainda nela, porque os advogados estão assistindo e ninguém melhor nesse meio termo entre empregado e empregador do que cada um dos advogados diferentes, não pode ser um único advogado, advogados diferentes, para poder fazer essa ponderação de interesse e submeter na impetição conjunta ao magistrado para homologação. Então, no primeiro momento, eu vejo dessa maneira. E a questão da renúncia, propriamente dita, não consigo vislumbrar como um impeditivo para que haja homologação. Por quê? Um argumento muito central hoje para a negativa na homologação de acordo é exatamente a irrenunciabilidade de direitos. Só que nós temos que definir o seguinte: estamos discutindo direitos ou créditos inerentes a direitos? Eu não posso, óbvio, na prévia de uma contratação ou durante o contrato, dispor de direitos, que aí sim estaria violando o princípio da renunciabilidade. Mas, fim da relação de emprego, eu lanço mão muito desse exemplo que eu vou trazer aqui. O empregado foi demitido e não recebeu nenhuma das verbas decisórias, nada. Ele pode entrar com a ação ou ele é obrigado a entrar? Ele pode entrar com a ação, é direito subjetivo, facultas a gente. Ele pode deixar transcorrer o prazo da bienal
e ele não estaria abdicando dos seus direitos? Estaria abdicando dos seus direitos. Ele pode ajuizar a ação e pleitear somente o aviso prévio e não as outras verbas rescisórias? Também poderia, né? E o juiz não pode dar a ele mais do que aquilo que ele está pedindo. Há uma vedação no artigo 142 do CPC e também, né, no 492 do CPC. Se o juiz der, por exemplo, o 13º, estaria proferindo um julgamento extra petita. Então, nesse modo de ver, acabo eu entendendo, né, claro, respeitando as posições em sentido contrário, que é um argumento, talvez, né, perdoe até a força da expressão, falacioso dizer que o juiz pode simplesmente negar a homologação de acordo porque o trabalhador estaria renunciando direito. Ora, hoje nós vemos em sede de execução decisões transitadas em julgados já liquidadas no valor de R$100 mil fazer acordo de 30 a 40 e seriam homologados. Então, eu vejo que há uma necessidade de ter uma certa coerência no argumento. E aí, por isso, há uma necessidade de interpretação sistemática para se entender exatamente qual é a incidência da aplicação do princípio da indisponibilidade. Se ele deve ser aplicado de uma maneira tão ortodoxa ou se, na verdade, a depender de cada contexto, a incidência dele é ou não relativizada. Pelo menos, né, prima facie é o meu modo de ver. Tema bom. Tema muito bom. Falei até muito, né? Não, mas aqui A gente nem interrompeu, o convidado é que fala, né? O convidado é que fala, até porque de fato é o trabalho, né, brilhante, diga-se de passagem, que o Fagner vem desempenhando, propiciando esse tipo de debate, né, Marcos? Eu também acho. E o Fagner tocou uma coisa importante, assim, eu me lembro muito bem, né, do professor Maurício Godinho Delgado, né, talvez um dos grandes expoentes do direito do trabalho no Brasil, ministro do TST. Ele fala muito bem da diferença da conciliação para a transação, porque na conciliação as partes estão na presença do juiz, né? E ali, naquele momento, todo aquele temor reverencial que a subordinação gera ao trabalhador desaparece na presença do Estado, juiz. E ele tocou numa situação interessante. Eu boto em pauta todo e qualquer acordo. Você sabe que no começo eu não colocava. Para falar a verdade, a minha premissa era não colocar, porque na minha perspectiva não fazia... Isso numa visão anterior, obviamente, muito sentido a partir do momento que as partes dispuseram, analisaram, quer dizer, tem advogados representados dos dois lados, me parece que era uma adequação mais normativa. Mas no segundo momento eu fui provocado por conta de a gente estar dando aula sempre, né, conversando com muita gente, e aí o Fagner bem pontuou essa questão de simulação. E aí me pareceu que eu tive que refletir um pouco mais sobre o tema e passei a incluir em pauta também, para evitar essa possibilidade de simulação, e acontece, infelizmente. Não, eu particularmente sou muito incomodado com esses acordos que dão eficácia liberatória geral no contrato, né? Assim, não é que eu não homologue, fique bem claro, mas eu preciso da audiência, do contato com o trabalhador, do contrato com o advogado, com a empresa, para saber se eu tenho segurança ali para homologar ou não, porque também depois eu posso transformar isso numa negativa do acesso à justiça. É verdade. Por exemplo. Faz todo sentido. Depois... Principalmente quando a gente está falando de um acordo que só tem verba rescisória. Sim. Tá? Eu acho assim, eu entendo colegas nossos que não homologam verba rescisória, que entendo que na transação, mas às vezes você tem... Eu peguei, por exemplo, um caso de uma empregada doméstica, que era verba rescisória, que a patroa estava indo morar na Itália com a filha. A empregada ficou com o cachorrinho da patroa, fizeram lá um parcelamento de verbas rescisórias. Você olha para aquela situação jurídica e você vê, claro, todo o INSS recolhido, FGTS recolhido, todos os direitos garantidos, ela estava pagando, buscando uma segurança jurídica porque ela ia embora para a Itália. Então, assim, aí isso é importante, empresas em dificuldade, né? Nem todos, pode presumir que toda empresa quer usar esse instrumento como uma simulação, não podemos, mas tem empresas que têm dificuldades e às vezes buscam a segurança do judiciário e buscam o juiz para serem ouvidos também. Então, assim, eu não demonizo o acordo extrajudicial, eu não acho que é uma coisa ruim, mas também acho que a gente tem que ter cuidado, né? Tem que examinar com cuidado cada um dos casos, para a gente poder chegar e não sair aí sepultando direitos constitucionais, né, por conta de uma homologação feita assim, de forma assodada. Né? O meu problema é o assodamento, só, Fagner, eu concordo muito com o que você disse. Né? O problema é o assodamento. Vamos lá, entrou, homologou, e você sabe, Fabiano, que nós juízes, com essa coisa de metas, né, homologar rapidinho, né? E mais uma sentença de mérito para nosso, né? Para uma estrelinha. Isso é um problema. Isso é uma coisa que me incomoda, sabe, Marcelo? Assim, não saindo, mas, né, tangenciando o assunto,
a forma como a gente acaba por lidar com os acordos, né, com as conciliações. A gente tende, não só a nós, né, mas assim, a forma como a justiça se processa, né, como um processo a menos, e esquece que por trás de um processo existe um conflito. Por isso que eu, particularmente, defendo muito que o que tem que ser resolvido não é o processo. Diga de passagem, o processo é o menos importante. O que tem que ser resolvido é o conflito entre as partes. Muita gente fala que isso é utópico, porque o conflito ele é inerente ao ser humano, né, e tal, mas a minha perspectiva é, o cara que vem à justiça, existe e a relação de trabalho é uma relação que se confunde muito com a relação, muitas vezes, familiar, porque você tem um trabalho doméstico, é uma relação que você fica 1/3 do seu dia com seus colegas de trabalho, com o seu empregador. Então me parece que você tem que sair dali, o cara tem que sair dali ciente do que está acontecendo. O cara sai dali, como muitas vezes acontece, né? A reclamação é grande quando a gente conversa com algumas pessoas, né, no dia a dia, porque a parte nem foi ouvida. Né? Nem foi ouvida no sentido, não foi dado palavra, franqueado. Às vezes o cara só quer falar. Né? Então, me parece uma coisa importante, mas isso aí é pano para manga, o assunto vai longe. Vai, né? Muito longe. Muito longe. Eu confesso que a única coisa que eu queria pontuar, e que de fato o Fagner, né, bem lembrou de uma decisão do TST, é essa discussão binária, que de fato tem todo sentido, faz todo sentido. A discussão de homologa ou não homologa. Eu confesso que a única coisa que eu ponderaria é a possibilidade ou não do juiz de conversar sobre uma terceira via. O conversar não significa, assim, conversar no sentido de orientar que existe uma terceira possibilidade, que eventualmente pode ser o entendimento dele. Agora, as partes não entendendo daquela forma, me parece muito claro, e eu concordo plenamente com o que o Wagner disse. Né? Eu não posso intervir dizendo é assim e ponto final. Você pode dar uma luz, quase que como um mediador, né? Para quê? Para emendar o acordo? Você quer? Não, mas levar uma terceira hipótese. Às vezes as partes não estão verificando alguma coisa que pode, na sua perspectiva, como um terceiro imparcial não interessado naquela demanda, porque no final das contas você tem duas partes interessadas, cada um com uma perspectiva muito pessoal. Às vezes a gente traz uma terceira via. Não sei, eu posso estar equivocado. A questão é que nós estamos falando de jurisdição voluntária. Eu sei disso. É porque é uma jurisdição voluntária com participação do Estado, né? E aí a gente tem... Aí você tem o Estado participando do acordo. É verdade, tem razão. Que não é parte, que não é parte do acordo. Eu sei disso, assim, por isso que eu deixei bem claro. É claro que se as duas partes não concordam, obviamente entendem como a gente está conversando, cumpre ao juiz apenas, e aí sim, uma decisão binária. É homologar ou não homologar. Só trouxe uma outra perspectiva, porque aí muita gente, alguns colegas nossos dizem, mas peraí, mas você vai ser inerte por completo sobre aquilo que está vindo para você? E aí, parece que a tendência da lei, o objetivo é esse, né? Eu só estou pontuando porque muitas vezes eu gosto de um assunto, então de vez em quando, quando vem um acordo como esse, eu olho, dou uma olhadinha. 99% das vezes a gente homologa como está. Mas já aconteceu de eu apontar uma terceira via, não, claro, não uma terceira via no sentido de imposição, mas será que não tem mais nada? Vamos dar uma olhadinha, né? E aí quando observou, as partes entenderam por bem de não faz sentido o que o senhor está colocando. Já convenceu as partes? Já aconteceu uma vez. Convenceu as partes? Não convenci. Não foi convencimento. Peraí, olha só, não foi isso que eu disse. Porque eu falou que foi a terceira via. Não foi isso que disse, mas falou. Mas não foi isso que eu... Olha só como é que a interpretação é prejudicial, tá vendo? Pois é. Mas foi um indicativo, né? E não significava que eu não fosse homologar. Né? Mas quando eu apontei uma questão muito, muito clara que poderia ter gerado, né, o interesse da parte de cá, da parte autora, de não fazer aquele acordo, né? No final das contas eles acabam, não, verdade, faz sentido, vamos agregar isso daqui e aí a gente põe fim ao conflito. E deu certo. Mas, Fabiano, veja, nesse sentido, você não proferiu uma decisão surpresa. Sim, verdade. Né? Tem razão. A questão da legalidade estrita também, ela pode ser observada. Né? Também não refoge muito a análise e aplicação do Instituto. Mas a questão é, ainda que haja, né, uma colocação por parte do juiz sobre uma terceira alternativa, as partes, se não quiserem aderir, o juiz não pode intervir. É verdade, eu tenho de razão. Então, simplesmente, as partes, excelência, como está posto, né, nós vamos requerer que Vossa Excelência homologue. Né? Ou o juiz homologa ou não homologa. Se não homologar, ele tem que fundamentar aquela decisão para me assegurar o exercício da ampla defesa, porque aquela decisão que indefere é uma sentença. Eu tenho recurso ordinário. Bem lembrado. E se não fundamentar, a decisão é nula. É muito bem lembrado e vale a pena vocês pontuarem isso, gente. Bem lembrado pelo Fagner, que é uma decisão de mérito. E contra essa decisão de mérito cabe recurso próprio, bem lembrado. E ela tem que ser fundamentada, né? Artigo 93, inciso 9, 489. E principalmente porque é na fundamentação, eu gosto muito de falar isso, que o juiz, qualquer juiz,
se legitima perante a sociedade. Verdade. É fundamental. Não fomos eleitos, não tem voto popular, mas fundamentando né, na Constituição, que juramos cumprir, nas leis, nós estamos dando à sociedade, né, uma parcela legitimando a nossa própria atuação como juiz. É verdade. Não é isso, Fabiano? É isso aí, gente. E só para lembrar vocês, a gente tem um outro tema, mas a gente não colocou aqui porque, de fato, ia ficar muito grande. Né? E a gente vai abusar um pouco mais do Fagner, que é um projeto de lei tratando exatamente dessa temática. Mas esse a gente deixa para vocês saberem no próximo vídeo. Legal, gente? É isso mesmo. É isso aí, Marcos. Então, pessoal, lembrando mais uma vez, se cadastra no canal, marca aqui o sininho, dá o joinha, curte, compartilha, faz esse monte de coisa aí que rede social que a galera gosta de fazer. Né? Traga suas ideias, opiniões. Lembrando sempre, Papo Trabalhista, conversando. A gente se entende. É isso aí, gente. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Fagner, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Abraço, gente. Até logo. Abração.